Minha gente, como tenho dito para vocês desde que criamos este canal, o bolsonarismo é autodestrutível. Olha, não precisamos muito esforço para vermos o bolsonarismo em ruína. Pastor Silas Malafaia tem sido um forte aliado para a esquerda ao se manifestar. Como sempre, na contramão do próprio bolsonarismo, ele vai cada vez mais dinamitando as bases do Bolsonaro. Nós sabemos que o Silas Malafaia ele é um ultra aliado do Bolsonaro, mas é fato que o seu interesse é mais econômico, político. Afinal, o Malafaia sempre teve afinidade, favoritismo por políticos corruptos. Transformou a sua igreja, o seu templo da ADVEC em comitê eleitoral, em uma corporação intrapartidária e até agência de miliciano. Fato. Ele só não tinha bola de cristal para saber que contratava miliciano. Pastor Silas Malafaia então vem a público preocupado com a inelegibilidade do seu mito, aquele que ele disse que não tinha competência administrativa, que não tinha competência moral, que não tinha atributos, mas depois ele, com certeza, ganhando uma boa mesada, passou a defender. E agora defendendo, claro, mais do que nunca o Bolsonaro devido sua dívida de 25 milhões de sonegação de impostos, ele precisa de alguém que possa ajudá-lo a sair desse descalabro financeiro e talvez até da papo. O líder religioso traz fortes ataques ao Tarcísio de Freitas. Se você é contra essa indústria mercantil da fé, atrelada e sempre forte à política, e quer ver bandidos, vagabundos, canalhas como Silas Malafaia na cadeia, você encontrou o canal certo. Você também pode contribuir com o nosso trabalho, nos deixando aí o seu Pix, mandando também o seu valeu demais, entrando em contato conosco pelo WhatsApp, nós iremos enviar para você algumas de nossas publicações. Preocupado de não ir para a cadeia e ter a sua dívida de 25 milhões perdoada. Silas Malafaia mais uma vez veio a público para falar acerca do Tarcísio de Freitas e Silas Malafaia desconfia de que Tarcísio atue nos bastidores para que o Bolsonaro permaneça inelegível. Segundo o Metrópolis, conforme você pode ver, Silas Malafaia ainda tem forte esperança de que o Bolsonaro dispute as eleições de 2026. E isto, é claro, se dá pelo fato de que há um forte incômodo do Malafaia em ver o Tarcísio de Freitas se aliando a figuras do cenário emblemático da política, como, por exemplo, Luciano Huck, Alexandre de Moraes, não é verdade? A quem o Silas Malafaia diz que, na verdade, são inimigos número 1 de Jair Messias Bolsonaro. Silas Malafaia chega até afirmar que Tarcísio de Freitas seja aí um PSDBista moderado. Essa narrativa não vai colar, porque ele é bolsonarista. E eu disse, não vamos cair nesta de um bolsonarismo moderado, não. Mas a grande verdade é que a preocupação de Silas Malafaia é que os outros aliados de Bolsonaro, ele não tem uma certa proximidade. E com isso, evidentemente, ficará cada vez mais difícil para que ele entre diretamente na estrutura política e tenha os seus não sonhados benefícios, regalias, sobretudo como o perdão da dívida de 25 milhões, ainda também aquela isenção sobre os salários pastorais. Mas o que me soa estranho é que o Tarcísio de Freitas apresentou uma proposta de não cobrança do ICMS às igrejas evangélicas ou religiões ou a qualquer ordem de fé. Tarcísio, claro, ele tenta buscar de fato uma aproximação com os tipos aliados de Bolsonaro para a constituição de um suposto bolsonarismo moderado. E você que está me assistindo, não pode cair nessa. Não, você não pode cair nessa. Mas há algo que me surpreende nas falas do Silas Malafaia, é que o Silas Malafaia critica Tarcísio de Freitas justamente de estar aliado aos supostos aliados de Bolsonaro, mesmo os tais tendo uma certa afinidade e maior proximidade com as ideologias de Bolsonaro, como, por exemplo, o Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e até o Romeu Zema,
Silas Malafaia é aquele que constituiu o império às custas do trabalho alheio, é aquele pastor que diz que você tem que dividir o seu salário mínimo em 10 vezes para conseguir sair do aluguel. Ele é o mesmo que é a favor de crimes praticados por pastores, quando ele diz que, inclusive, se você souber de um pastor roubando ou fazendo outras práticas, você não deve denunciar. Então, não há de se esperar de que o Silas Malafaia, que levou os maiores bandidos para os púlpitos da sua igreja, sempre com aquela narrativa, né, de que são amigos dos evangélicos, ele, de fato, esteja preocupado, já que a sua situação não é a das melhores. Ele não está nem aí para democracia, direito à vida, né, uma moral cristã. Tudo isso é só narrativa. Silas Malafaia contesta a decisão do STF de manter a inelegibilidade de Bolsonaro, dizendo que é uma injustiça, por exemplo, nomes tais como o próprio José Dirceu, o Lula, entre outros, terem tido suas condenações anuladas, só que o Silas Malafaia deveria estar preocupado que o seu malvado favorito, o seu corrupto de estimação, Eduardo Cunha, também teve sua condenação anulada pelo STF. E o Malafaia sempre o defendeu, ao ponto de dizer que coloca a mão no fogo. A gente precisa entender que a anulação de condenações, na verdade, de corruptos no nosso país, também aconteceram por parte daqueles que o Malafaia defende. E aí, Malafaia, você gostaria do Cunha na cadeia? Porque, afinal, ele teve a sua condenação anulada pelo STF. Outros também tiveram. Sabe por quê? Prescrição. Portanto, eu estou dizendo que o Malafaia é uma contradição. Ele critica o STF por anular condenações tais como a do José Dirceu, mas ele não critica que o Cunha tenha tido a sua condenação anulada. A acusação é muito ridícula. Porque, afinal, o nosso povo merece respeito. O juiz Sérgio Moro condenou hoje o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a mais de 15 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Malafaia, toma vergonha na cara. Você não representa os evangélicos. Conhecer o trabalho de Eduardo na frente da Câmara, ele está dando dignidade a esse poder, está mostrando que pode se trabalhar em favor do Brasil. Você não representa pessoas decentes deste país. Eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Esse cara deve ser, assim, entre 1000 picaretas, o picareta mor. A acusação é muito ridícula. O picareta mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara. Desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria na Telege. A acusação é muito ridícula. Pois estava enrolado no escândalo do fundo de pensão da SEDAI no governo Garotinho. Está mostrando que pode se trabalhar em favor do Brasil. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula com Furnas. O juiz Sérgio Moro condenou hoje o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a mais de 15 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E agora enrolado até o gogó em tudo enquanto. E ele é que banca os colegas. Você representa uma organização que agencia miliciano, que se alia a políticos corruptos e, sobretudo, Malafaia, você representa apenas os alienados, manipulados da sua organização. Mas o povo de bem, você não engana, não. Fica uma perguntinha para o Silas Malafaia. Você é a favor da anulação da condenação do Eduardo Cunha? É isso aí, a segunda turma do Supremo decidiu anular a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Comente, Malafaia, porque afinal você está incomodado pelo fato do STF ter anulado as condenações de José Dirceu, entre outros. Fala, Malafaia! Silas Malafaia irá criticar o STF por ter descondenado o Eduardo Cunha? Ou anulado a condenação por prescrição? Ou ele estará incomodado ainda com o José Dirceu